E aí, galera do Seduca Journey, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, galera, antes da aula passada, eu enfatizei alguns pontos para vocês, tá? Para vocês tomarem cuidado com as atividades. Eu prolonguei o prazo das atividades lá na sala de aula para vocês, beleza? Então, cuidado, beleza, galera? Eu tenho recebido bastante mensagens que tá atrasando, tá? Quando eu postar uma atividade na aula, quer dizer que ela vai ser para a próxima semana já, beleza? Trabalho de habilidades, o ensaio, daí ela vai estar direitinho lá com as datas, beleza? Então, podem entrar lá que eu estendi mais um pouco as datas para vocês, beleza? Bom, galera, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as curiosidades sobre os Jogos Olímpicos, tá? A gente trabalhou bastante esportes, tá? No próximo bimestre a gente vai continuar com outros esportes que fazem parte dos Jogos Olímpicos também. A gente vai dar uma ênfase maior nos Jogos Olímpicos, mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as curiosidades dos Jogos Olímpicos, beleza? Então, assim, os Jogos Olímpicos, ele é um evento multiesportivo, tá? Que engloba vários esportes, várias modalidades diferentes, beleza? Sendo modalidades de verão e de inverno, tá? Seja vôlei na praia, entre outros aí, beleza? Em que milhares de atletas participam de várias competições ao mesmo tempo, tá? Os Jogos Olímpicos, eles são realizados há mais de 2000 anos já, para estimular as competições entre os povos dos 5 continentes, tá? Então engloba os 5 continentes nos Jogos Olímpicos. E qual é o significado dos 5 anéis, então, ali dos Jogos Olímpicos? Tá? Só pela imagem, eu acho que vocês já conseguem ter uma noção disso, tá? Os anéis, eles simbolizam os continentes unidos pelos esportes, tá? Então, cada anel ali vai ser um continente, beleza? Com o objetivo de representar a união dos países, por isso os anéis ficam grudados, tá? Selados um no outro ali, os 5, tá? E eles enfatizam a importância em respeitar as diferenças que possam existir entre cada um deles, tá? Então, assim, os anéis, eles são colocados todos juntos, todos grudados, tá? Para estar respeitando as diferenças que existem entre um continente e o outro, culturas são diferentes, tá? Então, tem que prevalecer sempre a união entre todos. Continuando falando sobre o significado dos anéis, então. A cor azul, tá? Ela representa a Europa, beleza? A cor amarela representa a Ásia. A preta representa a África. A cor verde, a Oceania. E a cor vermelha representa a América, beleza? Os 5 continentes presentes em todos os jogos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as medalhas do Brasil, tá? Todas as medalhas que o Brasil já conquistou um pouquinho em todas essas edições dos Jogos. Então, assim, a medalha olímpica ela é concedida aos competidores de sucesso nos Jogos Olímpicos, tá? E existem 3 classes da medalha. A de ouro, que é a mais requisitada, tá? Todo mundo já deve saber disso, todo mundo sempre almeja o ouro, quer estar em primeiro lugar, quer ser o melhor naquilo que faz, tá? Que é concedido ao vencedor da prova, tá? Chega em primeiro lugar, se destaca mais ali, entre outros. A prata, tá? Que ela é concedida ao segundo colocado, tá? E o bronze de terceiro lugar, beleza? Sempre são essas colocações, primeiro, segundo e terceiro lugar que sobem no pódio, recebem a medalha, assim como a gente já viu muitas vezes na televisão. O vôlei é a modalidade em que os brasileiros mais subiram aos pódios olímpicos, tá? A gente já trabalhou o vôlei também, tá? Talvez em outros bimestres a gente vai estar dando sequência com isso, quando as aulas voltarem a gente vai estar fazendo a prática, beleza? Também. E com o vôlei já foram 23 vezes desde a primeira conquista, tá? O Brasil já subiu então 23 vezes ao pódio. Lembrando que assim, não são 23 medalhas de ouro, não são 23 primeiros lugares, tá? São 23 conquistas em pódio, seja de medalha de ouro, prata ou bronze, tá? E essa conta também engloba o vôlei de praia,
tá? Não só o vôlei aquele de quadra tradicional que a gente conhece. Juntando o vôlei de quadra e o vôlei de areia, que é o vôlei de praia, tá? São considerados pelo Comitê Olímpico Internacional a mesma modalidade, tá? Porque quem cuida dessas duas modalidades é o mesmo comitê. Então, o vôlei ele é conhecido como uma modalidade só, tá bom? Ó, uma imagenzinha ali dos brasileiros no vôlei de quadra, o normal, tá? E uma imagem do vôlei de praia, que é sempre em dupla, que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, e nas próximas aulas a gente vai dar uma ênfase maior também, beleza? O segundo colocado, então, fica o judô, tá? Eles conquistaram 22 medalhas. O judô é bem conhecido, galera, nos Jogos Olímpicos, principalmente pelos brasileiros, tá? Os brasileiros são muito fortes nessa modalidade, embora não é todo mundo que conheça a modalidade, tá? Não conheça não, que acompanhe, na verdade, porque ouvir falar, eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho, mas não é todo mundo que acaba acompanhando todas as disputas, não é todo mundo que conhece todos os atletas, tá? Mas deem uma procurada, quando os jogos voltarem, percebam, tá? Assistam, que o judô no Brasil ele é muito forte. A gente já conquistou 22 medalhas nessa modalidade, beleza? Fica com uma medalha só atrás do vôlei, tá? E a gente fica coladinho ali o judô fica colado ali no vôlei, apenas com uma medalha para trás, tá? Na terceira posição fica a vela, tá? A vela é como se fosse um barquinho, tá? É um barquinho que possui essa vela aqui, que é para onde o vento manda, eles fazem força pro barquinho virar, tá? Também não é uma modalidade muito conhecida, assim, que todo mundo fala, que todo mundo acompanha, tá? Porém, ela é muito praticada e os brasileiros se destacam muito na competição também, tá? Ela fica na terceira posição já, com 18 medalhas conquistadas no total, beleza? Deem uma procurada lá também, vejam as colocações, quem são os atletas da vela, tá? É uma modalidade, galera, bem legal, bem cansativa e exige bastante do atleta, tá? Então ela fica no nosso terceiro lugar no quadro de medalhas, tá? Lembrando que assim, galera, não são 18 medalhas de ouro, tá? São 18 medalhas ao todo, seja prata, ouro ou o bronze, beleza? Já o futebol, que todo mundo conhece, todo mundo já viu, todo mundo acompanha, todo mundo conhece muitos rostinhos ali que eu coloquei, seja do Neymar, seja do Gabriel Jesus, tá? Não sei quantos de vocês já acompanharam o último título do Brasil, tá? Nas Olimpíadas, beleza? O futebol ele acaba aparecendo na sétima posição só, galera. Sendo um dos mais conhecidos do mundo, o futebol, né? Seja um dos mais conhecidos entre nós também. A gente tem apenas 8 medalhas pelo futebol, tá? O futebol ele tem crescido muito, né? Como todo mundo sabe, a seleção brasileira é uma das mais fortes, sim, já foi uma das mais fortes entre todas, mas hoje vem crescendo cada dia mais, cada vez mais, vem surgindo novos atletas, novos nomes, tá? Novas estrelas do futebol, não só do brasileiro, como em todos os países, tá? Então, cada vez o torneio do futebol está ficando mais difícil, mais concorrido, beleza? Então, o futebol brasileiro aparece na sétima posição, com 8 medalhas ganhas nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, beleza? Bom, vamos estar citando um pouquinho sobre as curiosidades que acontecem nos Jogos Olímpicos, que aconteciam antigamente, tá? Então, assim, na Grécia Antiga, onde aconteciam os Jogos Olímpicos antigos, há muito tempo atrás, antes de Cristo, os atletas não se preocupavam muito com patrocínio, proteção, moda, tá? Vestuário. Hoje, se vocês perceberem, todos os uniformes da galera, seja da seleção brasileira, seja das outras seleções, sempre vai ter lá várias marcas, vários patrocínios, boné com patrocínio, tá? E isso engloba por quê? Porque isso traz dinheiro, traz
reconhecimento, tá? Quanto mais mídia aparecer na televisão, mais dinheiro envolve, e isso não tem o que se faça, tá? Isso vem crescendo cada vez mais no esporte, tá? Porém, na Grécia Antiga, quando eles competiam, não existia isso, tá? Eles competiam nus, tá? Para você ver como eles enfatizavam mesmo o esporte, eles gostavam de competir, tá? Geralmente eles não ganhavam nada, eles só gostavam de estar se desafiando, de estar competindo, de estar participando, tá? Então, assim, eles competiam nus, era normal na época, totalmente pelados, sem roupa nenhuma, tá? Não tinha problema com isso, eles não tinham vergonha, era bem normal para eles. Lógico, os tempos mudam e hoje em dia a gente vive uma época totalmente diferente, beleza? Naquela época também os jogos duravam de 5 a 6 meses, era muito tempo, durava de 5 a 6 meses, todas as modalidades, tá? Então era praticamente meio ano só de competição, só de Jogos Olímpicos, e a galera disputava e no outro dia estava disputando de novo, e passa mês, e aquele ciclo sempre contínuo, tá? Então durava muito tempo, de 5 a 6 meses, meio ano aí só de competição, beleza? E lógico, hoje também rouba toda a cena quando tem Jogos Olímpicos, tá? É muito falado nas televisões, se a gente abre o celular, estão falando sobre os Jogos Olímpicos, tá? Qualquer lugar que a gente vai, eles enfatizam um pouco dos Jogos Olímpicos. E naquela época também, tá? Até um pouco mais por durar tanto tempo assim. Bom, as mulheres, tá, galera? As mulheres naquela época só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos em 1900, tá? Então demorou bastante tempo para eles introduzirem as mulheres nos jogos, tá? Não tinha exatamente um porquê, tá? Não tinha um porquê. Eles só achavam que era um esporte muito bruto, que talvez as mulheres não aguentassem tanto, não tivessem tanta resistência, tá? Era o pensamento deles naquela época, tá? Quando as mulheres se introduziram nos jogos, elas, por elas mesmas, conseguiram provar o contrário. Conseguiram provar que elas eram mais do que capazes, tá? Tanto que a gente já viu em outros esportes que as mulheres foram as primeiras a conquistar a medalha de ouro, foram as primeiras a ter um marco histórico nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, tá? E hoje elas se destacam muito. Todas aquelas medalhas que eu falei englobam masculino e feminino, tá? Tem as competições masculinas e tem também as competições femininas, tá? E as mulheres hoje se destacam muito. Mostraram que elas são capazes e estão mostrando cada dia, cada vez mais, tá? Mas para aquela época não era normal as mulheres competirem. Tanto que elas só vieram a se introduzir nos jogos a partir de 1900, tá? As línguas oficiais dos jogos, sempre, por exemplo, vai ter um jogo no Japão, aí teve a vez que teve no Brasil, teve outra no Canadá, outra, enfim, seja no país que for acontecer. Sempre as línguas que vão ser predominantes vão ser o inglês e o francês. Sempre todo mundo que organiza, que está lá, vão saber falar essa língua, tá? Eles precisam disso para organizar os jogos. Então as línguas oficiais dos jogos são a língua inglesa e a francesa, tá? Sempre complementando pela língua oficial do país que está sediando os jogos daí. Por exemplo, se eles viessem aqui para o Brasil, eles todos teriam que falar o inglês e o francês e o português, porque eles estão no nosso país, eles têm que saber se comunicar com a gente, tá? Se for acontecer no Japão, inglês, francês e também a língua lá do Japão, tá? Porque eles precisam se comunicar entre eles ali, tá? Não tem como eles irem sediar um evento grande desse e não saberem desenvolver a língua do país sede, beleza? Bom, galera, essa foi um pouquinho da aula sobre os Jogos Olímpicos, tá? Eu sei que é um assunto que vocês gostam bastante. Muita gente me perguntava se a gente ia trabalhar alguns Jogos Olímpicos. Sim, nós vamos, tá? Seja o atletismo, tá? Que é muito falado, que engloba muito salto, pulo, tá? Corrida, a gente usa muito na educação física isso, tá? E entre outros também que a gente vai estar pontuando
no próximo bimestre daí, beleza? Bom, galera, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Abraço a todos.